Olá, hoje nós vamos falar sobre eutrofização. Veja, eu é uma palavra que significa verdadeiro, bom, né? Trofização vem de trofos, que significa alimentação. Então seria um processo que vai resultar numa boa nutrição ou num excesso de nutrientes. Então o processo de eutrofização significa que a gente vai ter um excesso de nutrientes. Isso é muito diferente do conceito de oligotrófico, porque óligo significa pouco e tróficos, então, como eu falei, vem de tróficos de alimentação. Então seria um ambiente com pouca nutrição. Aqui nós teríamos poucos nutrientes. Bom, como que acontece esse processo de eutrofização? A eutrofização, na verdade, ela pode ser por lixiviação. O que seria a lixiviação? Através, de enxurradas, de chuvas excessivas. Então, esses nutrientes, principalmente nutrientes à base de nitratos, acabam sendo carregados para as águas de rios, águas de lagos, ok? Acabam ficando aí com o excesso, então, desses nitratos. Quando esses rios, esses lagos ficam cheios de nitratos, então existe lá, dentro do processo de cadeia alimentar, nós temos os indivíduos que são os indivíduos primários e secundários. Então eles vão acabar servindo de alimentação dentro dessa cadeia alimentar. Veja, a maior parte dos seres vivos, quando tem muita disponibilidade de alimento, eles acabam aumentando o processo de reprodução. Então, dentro dessa questão entre alimentação disponível e reprodução, ocorre um aumento, principalmente aqui, de algas. Então, aumentando a quantidade de algas, esse rio ou esse lago, essa lagoa aí, vai acabar ficando com toda a sua superfície coberta pelas algas. Então vamos imaginar aqui no meu desenho, eu tenho lá um pequeno trecho de um lago, então essas algas, geralmente elas ficam na superfície. Por que elas ficam na superfície? Porque elas são fotossintetizantes. Existe um controle. Quando ocorre o excesso de despejo, então, no caso dos nitratos, então essas algas acabam aumentando a sua quantidade, a sua população na superfície desse lago. Com o aumento tendo uma superpopulação de algas, então os peixes que estão aí dentro desse lago, eles vão ter dificuldade de obter o quê? Oxigênio. Então, eles vão ficar aí com dificuldade. Nesse processo todo, acaba ocorrendo aí uma grande mortalidade de peixes e de outros animais aí que são dependentes. Então, quando a gente fala de eutrofização, a gente não pode esquecer do processo total dentro da ecologia, das relações ecológicas, dos processos de cadeia alimentar e de transferência de energia e que, na verdade, quando a gente fala isso, a gente está falando em equilíbrio. Quando algo ocorre e leva a um desequilíbrio, então aí a gente vai ter alteração dentro desse ecossistema. Além dos processos de lixiviação, nós temos também, infelizmente, a ação que a gente fala que é uma ação do homem. Então o homem ele pode muitas vezes, indústrias de fertilizantes acabarem jogando, despejando, também escoando nos rios lagos o resto dos produtos dos fertilizantes, que a base deles são compostos aí de nitratos. Então isso também vai prejudicar o ecossistema. Então é importante, quando a gente fala de eutrofização, ter isso em ideia, ou seja, vai ocorrer um aumento dos indivíduos aí da base da cadeia e vai impedir que os outros tenham aí os seus mecanismos fisiológicos mantidos. Existem processos que são naturais, são eutrofizações naturais. Por exemplo, o pântano, aquela região, aquele tipo de lodo que forma, aquilo é um tipo de eutrofização natural. Então, por isso que a gente consegue, dentro do bioma, localizar aí as partes de
pântanos. Muito bem, em suma, o que a gente tem então para retirar dessa aula de eutrofização? A eutrofização ela diminui a biodiversidade, a eutrofização ela vai alterar a quantidade então de espécies, a composição e a relação entre as espécies, e também ela vai ser, na sua maioria, 99,9%, de efeitos tóxicos dentro desse processo. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.